Muitas pessoas têm dúvidas sobre os anjos criados por Deus. Quantas pessoas se perguntam qual é o significado, quais os papéis deles. E neste vídeo nós vamos falar acerca de 4 anjos, né, que tem vários, mas hoje neste vídeo a gente vai falar sobre alguns dos anjos, que são 4 anjos que são citados na Bíblia, né, e a função deles, qual é a função deles, o significado é que nós vamos ver neste vídeo. Mas antes de começar, eu quero dizer que você se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe o seu like, porque eu creio que Deus ele vai falar com você poderosamente através desta palavra, amém? Então assista até o final, porque para que você possa tirar todas as tuas dúvidas neste vídeo. Amém, glória a Deus. E também antes também compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Compartilha, porque eu creio que essa mensagem Deus vai falar fortemente no coração de muitas pessoas através deste vídeo. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então vamos começar. Então eu vou citar para vocês os 4 anjos citados na Bíblia. E o primeiro deles que eu quero falar para vocês é o anjo Gabriel. Você deve já ouvir falar, né, desse anjo Gabriel, né, muitas vezes citados na Bíblia, né, e ele é um anjo muito importante, né. E nós sabemos que cada anjo na Bíblia, né, tem uma função. Cada anjo criado por Deus tem suas funções de fazer. Aleluias. Então vamos falar. O anjo Gabriel, o seu nome significa homem de Deus ou herói de Deus. Ele aparece 3 vezes em toda a narrativa bíblica. Lá em Daniel, ele aparece para explicar os sonhos proféticos que Daniel teve. Para Zacarias, anunciando que a sua mulher ficaria grávida. E conversou com Maria sobre o nascimento miraculoso de seu filho. De forma geral, podemos perceber que o Gabriel tem a nobre função de mensageiro. Então, meus irmãos, o Gabriel, qual é a função dele? A função do anjo Gabriel é trazer uma mensagem. Ele é um mensageiro de Deus para poder revelar algo para alguém. Vou te dar um exemplo. Lembra da história quando Gabriel ele foi usado por Deus para trazer uma mensagem para Maria, que ela aí está grávida de Jesus, que ela está ali grávida de Jesus, ou seja, ele tinha essa função. Então Gabriel significa homem de Deus, e que ele tinha esta função para poder trazer, era um mensageiro de Deus para poder falar com alguém. Deu para entender? Então lembre-se, o anjo Gabriel representa homem de Deus, que ele, em toda a narrativa, se você olhar vários versículos, você vai ver Deus enviando o anjo Gabriel para poder falar com aquele povo, né, para trazer uma mensagem para aquele povo. Amém? Espero que você tenha entendido. Segundo, o que nós vamos falar sobre hoje é o anjo Gabriel. Vamos lá, o anjo Gabriel, meus irmãos, ou seja, o arcanjo Miguel, na verdade, significa quem e como eu, que é Deus. Seu nome é citado algumas vezes na Bíblia. Em Daniel é mencionado como um príncipe protetor de Israel no mundo espiritual. Em Judas 9, onde é dito pelo autor que o arcanjo disputou com o diabo a posse do corpo de Moisés. E Apocalipse capítulo 12, versículo 7, quando Miguel participa de uma batalha angelical contra Satanás. Então, glória a Deus. Então vamos lá. Miguel, ele também é um dos anjos muito poderosos criados por Deus, a qual ele vai ser também falado em vários versículos. Se você pegar para estudar, você vai ver também o nome dele citado em várias narrativas bíblicas. Você vai ver ele usando. Mas qual era a função do anjo Miguel? Meus irmãos, o anjo Miguel nada mais é um homem guerreiro, um anjo guerreiro, na qual Deus usava para lutar contra aquela nação. Glória a Deus. Você já viu falar que o anjo Miguel está protegendo a nação de Israel? Então ele tem uma função de ser um anjo guerreiro, ou seja, que ele guarda a nação de Israel. E foi ele que lutou, né, para uma batalha angelical contra Satanás. Foi ele que lutou ali fortemente. Foi ele que lutou, o anjo Miguel. Então o anjo Miguel ele tinha esta função, ou seja, essa função de guerrear, né, de proteger. E ele tem uma função, né? Você deve já ouvir várias pregações aí na internet. Você deve já ouvir falar que ele protege a nação de Israel. Ele é um guerreiro que luta contra o povo. Ele protege, né? Ele é aquela nação de Israel que está lá.
Então, deu para entender. Então, Miguel, ele tinha esta função. Gabriel, ele era o que era o mensageiro. Já Miguel, ele é o guerreiro, um anjo guerreiro para poder guardar o povo de Israel. O arcanjo Miguel. Então, eu espero que você tenha entendido esta parte. Agora, meus irmãos, agora esses dois anjos que nós vamos falar agora, é um dos anjos que muita gente tem dúvida sobre isto, né? Isso que muita gente tem dúvida ao falar sobre esses dois anjos, né? Como é que eles eram, se eles têm a mesma função, é o que nós vamos falar. Vamos lá. Você deve já ouvir falar sobre os querubins. Né, os querubins, né, você deve já ouvir várias pessoas ministrando, falando sobre esses anjos, né? Que eles também têm uma função, né? Eles também têm uma função que eles fazem. Aleluias. Vamos lá, os querubins. Essa é uma classe de anjo. Não é exatamente um anjo específico, ou seja, não é só um anjo específico. Os querubins representam vários. Né? Não é um anjo assim específico. Embora possamos supor que existem várias classes e uma hierarquia angelical, não sabemos exatamente o nome desses grupos, nem sua exata hierarquia. Essa classe de anjo é a primeira a aparecer na Bíblia logo em Gênesis 3:14, quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, posicionando um querubim para guardar o lugar. Alguns teólogos, né, eles associam os querubins aos seres viventes que aparecem na Bíblia, em especial os presentes em Ezequiel 1 e Apocalipse 4. Sua aparência é assustadora, parece de uma forma humana ou animalesca, cheio de olhos e asas espalhadas. Então, meus irmãos, vamos lá, os querubins, né, foi dado ao profeta Ezequiel, Deus usou, né, o profeta Ezequiel. O Ezequiel, ele foi usado por Deus para descrever como é que eram os querubins. E os querubins, segundo a visão que Deus deu a Ezequiel, que referia na Bíblia, é um espírito que tem 4 asas e 4 rostos. 4 asas e 4 rostos. Você deve falar, como assim? Um anjo com 4 asas e 4 rostos? Isto mesmo. Aí para nós é muita loucura, né? Se a gente for imaginar como é, né? Porque assim, bora lá, o primeiro rosto é de touro, o segundo de homem, e o terceiro de leão e o quarto de uma águia. Assim como ficou logo abaixo de Deus, e seus corpos são completamente cheios de olhos. Então, meus irmãos, esta é a aparência dos querubins, né? Eles tinham uma aparência, 4 asas e 4 rostos. Se você vê, né, vários filmes aí, você vê, né, os personagens sendo criados, né, que são criados aí, anjos, tal e tudo, você vê que é muito feio, né? Você olha assim, muitas vezes você nem acredita que existe um anjo desse, mas sinceramente a Bíblia afirma que sim, existe no mundo espiritual. Na verdade, esses querubins, sim, eles são anjos que têm 4 rostos, né? O primeiro de touro, o segundo de homem, o terceiro de leão e o quarto de uma águia, né? E a gente pode até imaginar como é, né? Mas nossa mente não é capaz de descrever como é o anjo, né? Que esses anjos querubins que estão lá. Então agora deu para entender? Agora nós vamos falar agora um pouquinho sobre os anjos serafins. Você também deve já ouvir falar desses anjos também, que muita gente confunde os querubins com os serafins, mas os dois não são os mesmos anjos. Eles, cada um tem sua função. Vamos lá, os serafins, segundo a Bíblia que Deus deu a Ezequiel, vamos lá. Assim como os querubins têm uma forma, também os serafins também têm outro. Vamos lá. Os serafins, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, com as 2 e com 2 voar. Então, meus irmãos, vamos lá. A aparência dos serafins, né? Ou seja, eles têm o que? Eles têm 6 asas. 2 cobriu o rosto, 2 cobriu seus pés e 2 voar. Se você olhar, você vai imaginar, né, uma pessoa, um anjo com 6 asas. Imagine um anjo com 6 asas. O outro cobre o rosto, o outro cobre os pés e o outro ele usa para voar. E em Ezequiel foi falando sobre isto, sobre como é que era a face deles, né, como é que
a aparição deles. Às vezes a gente fica assustado, né, com esse tipo de situação. Se fica assustado, isso aí é muito ruim, né? A gente às vezes não acredita, mas assim, a Bíblia afirma assim que os querubins, os serafins, sim, eles existem, né, estão lá com Deus. E qual é a função dos serafins? Da mesma forma que os querubins, os serafins sempre estão ligados à glorificação da majestade e grandeza de Deus. Ou seja, o papel deles é glorificar a Deus, a majestade e a grandeza de Deus. Né? Os dois, os querubins e os serafins, têm quase a mesma função de glorificar a Deus, glorificar sua majestade, glorificar sua glória. Então, meus irmãos, esses foram os 4 anjos que eu citei aqui nesse vídeo, né? Mas tem vários outros anjos também citados na Bíblia, né? Mas não vai dar para falar sobre eles, porque se fosse para falar sobre eles, cada detalhe também ia demorar muito, o vídeo ia ser muito longo. Mas eu espero que você tenha entendido essa mensagem, tá? Lembre-se, Miguel foi um homem que era o guerreiro. Gabriel era o homem, é o homem guerreiro. Era não, é o homem guerreiro. Quer dizer, o mensageiro é um homem mensageiro. Gabriel é o mensageiro. Miguel, ele é o guerreiro. Os querubins e os serafins, eles têm quase a mesma função de adorar a Deus e a sua majestade. Amém? Eu espero que você tenha entendido este vídeo, tá? Eu espero que você tenha ouvido, entendido, porque eu creio que você deve ter tirado essas dúvidas, tá? Não se preocupe se eu não trouxe todos os anjos, né? Se você é só se você quiser pesquise, estude sobre eles que você vai ver cada anjo e cada anjo tem a sua função. Amém, meus irmãos? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha tocado no teu coração e também que tenha tirado a sua dúvida, né? Que talvez você estava com muita dúvida sobre esse assunto, né? Estava confuso sobre este assunto, então espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sino das notificações, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.